Em tempos de guerra, a maioria das pessoas tenta sobreviver. Poucas tentam salvar alguém além de si mesmas. E raríssimas fazem isso em silêncio absoluto. Em 1938, quando a Europa começava a afundar no medo, um homem comum decidiu agir sem imaginar que seu gesto ecoaria por gerações. Seu nome era Nicholas Winton. Ele não era soldado, político ou líder religioso. Não tinha poder, exército ou proteção. Era um jovem corretor da Bolsa Britânico, de fala tranquila e hábitos discretos, que acreditava que a decência humana não precisava de autorização oficial. Naquele inverno, trocou uma viagem de lazer por uma ida à Praga para visitar um amigo. Essa escolha aparentemente banal mudou o destino de centenas de vidas. A Tchecoslováquia vivia sob a sombra do nazismo. Após a anexação dos Sudetos, milhares de famílias judias haviam sido expulsas de suas casas. Viviam em campos improvisados, cercadas pelo frio, pela fome e pelo terror crescente. Os adultos entendiam o que estava por vir. As crianças não. Elas apenas sentiam um medo nos olhos dos pais. Nicholas Winton caminhou por esses campos e percebeu algo que muitos se recusavam a aceitar. Aquelas crianças estavam condenadas se nada fosse feito. Não havia tempo para debates políticos, relatórios ou promessas futuras. Ou alguém agia imediatamente, ou elas desapareceriam. Sem cargo, sem recursos e sem plano estruturado, Winton começou. Instalou-se em um pequeno quarto de hotel e ali criou um escritório improvisado. Uma mesa simples, papéis espalhados, uma máquina de escrever. Em poucos dias a notícia correu. Pais desesperados começaram a procurá-lo. Formavam-se filas. Cada família carregava a mesma pergunta impossível: "Você pode salvar meu filho?" O projeto parecia inviável. O governo britânico aceitava receber crianças refugiadas, mas exigia documentos, vistos, lares adotivos e uma garantia financeira para cada menor. Nada disso existia. Então Winton passou a criar soluções onde só havia obstáculos. Ele escreveu centenas de cartas, procurou famílias desconhecidas, bateu à porta de igrejas e instituições, convenceu estranhos a acolher crianças que não falavam sua língua, não conheciam seus costumes e carregavam traumas profundos. Quando a burocracia ameaçava matar mais do que as armas, ele falsificava documentos, não por malícia, mas por urgência. Cada criança incluída em uma lista era uma vitória frágil. Cada trem organizado era uma corrida contra o relógio. E cada despedida, uma ferida aberta. Nas plataformas de trem de Praga, pais se ajoelhavam para ajustar os casacos dos filhos. Mães seguravam os rostos das crianças entre as mãos, tentando memorizar cada detalhe. Muitas sabiam, no fundo, que aquele adeus seria definitivo. Ainda assim, entregavam os filhos a um desconhecido, apostando tudo em uma esperança mínima. Entre março e setembro de 1939, 8 trens partiram de Praga rumo ao Reino Unido. Dentro deles, 669 crianças judias deixaram para trás tudo o que conheciam. Algumas choravam, outras permaneciam em silêncio absoluto. Todas carregavam o peso de uma separação que nenhuma infância deveria suportar. Havia um 9º trem. Ele estava programado para partir em 1º de setembro de 1939, levando mais de 250 crianças. Naquela mesma manhã, a Alemanha invadiu a Polônia. A guerra começou oficialmente. As fronteiras se fecharam. O trem nunca partiu. Nenhuma daquelas crianças sobreviveu. Nicholas Winton arregou essa perda em silêncio pelo resto da vida. Quando a guerra terminou, ele voltou à sua rotina. Casou-se, teve filhos, trabalhou normalmente. Nunca contou o que havia feito. Guardou em uma pasta velha listas de nomes, fotografias e documentos. Para ele, não havia heroísmo em seus atos. Havia apenas a certeza de que não poderia ter feito diferente. Durante 50 anos,
o mundo não soube de nada. Em 1988, sua esposa encontrou a pasta esquecida no sótão. Ao folhear aqueles papéis amarelados, percebeu que estava diante de uma história extraordinária. Procurou jornalistas e historiadores. A verdade veio à tona. Nicholas Winton foi convidado para um programa de televisão sem saber o motivo real. Sentado na plateia, ouviu o apresentador contar a história de um homem que havia salvado centenas de crianças durante o nazismo. Em seguida, veio uma pergunta simples: existe alguém aqui que deve a vida a Nicholas Winton? Ao seu redor, pessoas começaram a se levantar. Uma, duas, muitas. Eram homens e mulheres que haviam sido aquelas crianças. Algumas já tinham cabelos brancos. Outras seguravam as mãos de seus próprios filhos. Todas estavam vivas por causa dele. Winton ficou em silêncio. Chorou. Pela primeira vez, talvez, compreendeu plenamente o impacto de suas escolhas. Ele viveu até os 106 anos. Morreu em 2015. Antes de partir, viu o mundo reconhecer algo essencial. Heróis nem sempre aparecem nos livros no momento certo. Às vezes, eles agem sem testemunhas e desaparecem na multidão. As 669 crianças cresceram, tiveram filhos, netos. Hoje, estima-se que milhares de pessoas existam porque um homem comum decidiu não virar o rosto. Nicholas Winton não venceu a guerra. Não derrubou regimes, mas salvou o que havia de mais valioso: vidas que ainda não tinham começado. E provou que, mesmo nos períodos mais sombrios da história, uma única decisão pode iluminar o futuro de gerações inteiras.